Boa noite, pessoal. Começando o nosso encontro de hoje, quinta-feira, beleza? Falando de consultoria empresarial. Como é que foi aí a semana? Estamos preparados já? Daqui a 2 semanas tem prova, né? A gente já vai começar a semana de prova. A gente vai começar... Hoje a gente tem uma aula e depois, semana que vem, a gente tem mais uma, que a gente vai fazer um meio de campo aí no exercício para poder fazer uma espécie de tópicos, né, importantes, só para dar uma refrescada, embora tá tudo aí no Moodle, tudo compartilhado, todas as aulas estão todas aí, então qualquer coisa que eu faça na aula da revisão não vai ser muito diferente do que você já tem até agora, tá? Mas o mais importante é que estão até aqui. Então eu vou compartilhar a tela com vocês dessa apresentação para a gente começar a conversar. Vamos devagarinho, que o pessoal está chegando, e aí a gente já vai fazendo nosso bate-papo. Ok? Então vamos lá. Todo mundo está vendo aí a tela, está aparecendo a primeira aula. Não botei a mesma camisa hoje, eu botei a camisa diferente. Ela está até ali, que outro dia eu usei, então, para não ficar igual, né? Porque esse negócio de vídeo, a gente fica com camisas iguais, diferentes. Então, isso lá. Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai continuar, né? Hoje estamos na aula 6 e a gente vai falar sobre consultoria, continuar, né, na consultoria empresarial, mas o mais importante é que hoje a gente vai falar nessas intervenções estruturais, formas de implementação e avaliação de resultados. Bom, pessoal, faço uma sugestão desde já. Eu vou dar um tempinho aí quem não tiver com isso na mão. Preparem para anotar, peguem um caderno, o seu material, quem não tem hábito de anotar, acho que seria bom anotar, porque a gente vai ter uma aula hoje bem densa. Hoje a gente tem conteúdo para valer. Até então a gente foi no água com açúcar, mas hoje a gente vai ter alguma coisa mais forte, tá? Então eu quero a atenção de vocês e sugiro que, de fato, vocês olhem bem e... O que eu quero dizer? Anota. Lembra que eu falei lá no início? Faz anotação. Anotação é sempre bom que a gente reforça, tá? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar dessas intervenções estruturais. O que é isso? É quando o consultor vai sugerir mudanças dentro da empresa em que vai mudar a maneira dela ser. Então, é estrutura. Então, vai ter uma intervenção. Nós vamos entrar e o consultor entra e muda alguma coisa, altera um pedaço que seja de um tipo de rotina ou até a rotina inteira. Então, ele faz uma alteração nessa estrutura da empresa. E como que ele faz isso? De que maneira essa coisa é proposta e como que se avalia se o que a gente está fazendo, se que esse consultor está fazendo, está dando certo, se está no caminho certo, se está dando o resultado esperado, quais são as necessidades, o que está faltando. Então, tem umas maneiras da gente medir, e é isso que a gente vai conversar hoje. Então, a bibliografia está aí, o roteiro da consultoria tem esses 3 tópicos: a intervenção, a implementação e a avaliação. Tá? Ficou um slide em branco aí. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro passo importante: entendimento do negócio. Lembra que a gente falou que o consultor chega na empresa, marca aquela reunião em que o chefe lá apresenta todo mundo, e ele faz aquele quebra-gelo, que o pessoal já começa a conversar, e depois ele vai conversar em particular com cada um, para levantar os problemas, levantar as dificuldades. Então, ele está entendendo o negócio. Essa é a primeira etapa, ele está entendendo onde ele está. E aí, no segundo passo, um consultor não por mais que ele mande bem qualquer coisa dentro da empresa, o consultor também não vai atacar todos os pontos, tudo que tiver errado para fazer tudo de uma vez. Não é assim. É uma empresa, a empresa está funcionando, precisa que as pessoas aprendam e entendam as novas rotinas, portanto, não dá para sair fazendo a bambu, qualquer coisa, fazer de qualquer jeito. Então, ele tem que escolher um foco.
Então, ele vai ver o C. Qual é o foco? Qual é o ponto que ele vai trabalhar? O foco é o quê? Nas finanças? É nas vendas? A gente ainda vai falar isso em detalhes. Estou lembrando aqui que são os pontos que são importantes você já ir prestando atenção e fazendo a tua anotação. Então, os focos podem ser as finanças, as vendas, as pessoas, né? A gestão das pessoas, como pode ser na própria relação com os clientes, o atendimento, essa coisa assim. Beleza? Então, olha, peguei 4. Tem mais coisas. Tem um monte de pedacinhos aí que pode acontecer dentro da empresa que o consultor pode se dedicar. Mas, nesse momento, a partir do momento que ele entende a empresa, o segundo passo é escolher um ponto. Ou seja, quando ele escolhe esse foco, ele está pensando exatamente o quê? Aquilo que a gente vai contar lá no item 4, que é a priorização. Mas quando ele escolhe esse foco, é exatamente o quê? Qual é a prioridade? Qual é o principal? Qual é o ponto que eu preciso chegar? Pode ser, nessa escolha do foco, o resultado final da empresa, como pode ser o resultado de uma etapa, de um ou conjunto de etapas. Essa etapa que esse setor precisa ter isso, aquele outro setor precisa ter a outra forma de funcionar, aquele dali que é o das vendas precisa dar um jeito aqui, um treinamento na equipe para poder eles venderem melhor. Enfim, cada lugar vai ter uma intervenção. Então, o que fazer em cada área? Então, é exatamente o ponto que eu estou comentando com vocês. O que ele vai fazer? Olha, com o pessoal das finanças, o que ele vai fazer? Com o pessoal das vendas, o que ele vai fazer? Com o pessoal do RH, lá, da gestão de pessoas, o que ele vai fazer? Então, ele vai olhar e vai aprender, vai observar em cada um desses pontos quais são as necessidades, e aí ele vai apresentar proposta, né? E priorizar. Nós vamos começar pelo finanças, pelo financeiro, depois nós vamos para o RH, depois nós vamos para as vendas, e aí ele faz o que com isso? Um plano de ação. Nós vamos começar em tal setor. Bom, mas nesse setor tem um plano de ação daquele setor. O que eu vou fazer naquele setor? Tá? E aí a gente vai andando na nossa consultoria. Então, a primeira coisa lá no Entendendo a Empresa é, voltando aí, pegando o início daquele relatório que eu fiz agora, ainda há pouco, da sequência do passo a passo, o diagnóstico. O diagnóstico é com essa matriz SWOT que a gente conhece, ou FOFA, né, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e isso eu vou elencar em cada setor. Já que ele entendeu a empresa, ele viu que tem problema na finança, tem problema na venda, tem problema na gestão de pessoas, tem problema no atendimento. Então, ele vai pegar aqui quais são as oportunidades, as forças, as fraquezas, as ameaças das finanças. Quais as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do gestão de pessoas, das vendas. E assim ele vai fazer o SWOT de cada uma delas. Tem a empresa como um todo em relação ao mercado e tem cada setor da empresa em relação ao contexto da empresa. Tá? Então, você viu como é que a gente vai detalhar mais. Mas fique tranquilo, que tem uma coisa que eu quero dizer a vocês. Dificilmente você vai encontrar no mercado um consultor que faça tudo. Ele, quando é chamado, ele é consultor de uma coisa. Eu lembro que eu falei isso com vocês. Então, aqui eu estou falando de uma consultoria ampla, geral e restrita dentro de uma empresa que não sabemos nem qual é. A gente só está falando de uma maneira bem ampla e bem generalizada. Beleza? Então, vamos em frente. Feita essa ferramenta SWOT, ele identificou e entendeu esse negócio com melhor. Identificou que as 4 áreas que precisam ser trabalhadas são essas: a finanças, o recurso humano, vendas e a estratégia do negócio, que tem a ver com atendimento, como é que eu me divulgo, como é que eu falo, como é que eu me comunico com os clientes. Feito isso, eu vou identificando cada passo, e aí eu vou agora, com vocês, agora vem um ponto que começa a ficar bem detalhado, mais ainda que a gente vai descer no nível de cada um desses 4 tópicos. Então, o próximo tópico é finanças. Finanças em geral, os grandes problemas que acontecem com finanças, quando uma empresa chama ou procura um consultor financeiro, ela tem 2 pontos importantes, que em geral são os que acontecem.
a questão do fluxo de caixa e a questão do capital de giro. Fluxo de caixa é os dinheiros que eu tenho para receber, os dinheiros que eu já tenho em caixa, os dinheiros que eu tenho que pagar, quando que eu tenho que pagar, como é que eu entro, como é que esse faturamento acontece, se eu tenho que fazer reserva para alguma coisa que eu vou pagar depois de amanhã, e aí eu tenho que organizar esse fluxo de maneira que esse dinheiro que entra e sai, ele vai estar servindo a cada etapa do processo do caixa. Tá? Quando a gente fala em fluxo de caixa, a gente está falando exatamente isso, do dinheiro que entra e o dinheiro que sai. São as entradas e as saídas. São os recursos que eu ainda vou receber e as despesas que eu ainda tenho a realizar, que eu ainda vou pagar. Então, eu tenho algo que é presente, né, que está no dia a dia, que está entrando, e algo que vem na frente, que vai acontecer num belo dia, vai vencer um boleto daqueles. Ele tem que ter o dinheiro reservado, ele tem que pensar no fluxo dele de caixa e ver que o que entrou, ele tem que reservar para pagar aquele tal boleto que vai vencer no dia 20, ponto. Ok? Então, o consultor vai trabalhar sobre esse ângulo. O outro ângulo é o capital de giro. É o dinheiro que você precisa ter para comprar insumos, para fazer uma operação para ampliar vendas, é um marketing, é alguma coisa que você vai investir na produção, vai investir no serviço, vai investir na sua operação. Você precisa ter dinheiro para essas coisas continuarem funcionando. Isso, o fluxo do caixa faz parte, porém, o capital de giro é um dinheiro que você tem, um recurso que você tem separado, independente de ter vendido ou não. Você tem aquela grana, tem que pagar. Esse fluxo de caixa, esse capital de giro, exatamente um capital que vai estar em função dos teus negócios, acontecendo dentro da tua empresa, de forma que ela vai arcar com aquelas responsabilidades que são uma máquina que tem que comprar, é uma instalação nova que precisa ser feita, tudo sai desse capital de giro. Beleza? Podemos seguir em frente? O próximo é vendas. Então, vendas, quais são os planos que eu vou fazer para vendas? Quando se chama um consultor de vendas, em geral eu preciso ter resultado melhor, eu preciso vender mais. Eu tenho que ter, no segundo tópico ali, aumento de resultado financeiro, dizer assim, eu tenho que, aquilo que eu vendo, paga as contas. Porque uma coisa é você vender alguma coisa, um produto, ou ter prestação de serviço, atendendo ao seu faturamento naquele dia. Mas o outro esse serviço tem um custo que quase está empatado. Você gasta R$10 para cobrar R$10 no serviço, para acabar 12. Então, você só tem 2. Os outros 10 é o custo do serviço que você tem. É um combustível que você precisa pôr na máquina, ou a energia elétrica consumida, é o empregado que você paga. Tudo isso tem que fazer parte. Então, o produto sai da máquina lá na outra ponta para entregar para o cliente por R$10. Você vai vender para o cliente por 12, então você só vai ganhar 2. Esse 2 não é suficiente para compor aquele capital de giro que a gente falou lá em cima. Ele não é suficiente para fazer com que a tua empresa aconteça, a não ser que a gente esteja falando de uma empresa que produza algo que tem um custo fixo de 100 e ela está vendendo 1 milhão. Ela paga 100 só, mas ela vende 1 milhão. Então, ela tem uma margem enorme. Então, ela pode até deixar de vender, perder uma venda num dia, 2, tal, mas ela, em vez de vender 1 milhão, vendeu 900 mil, mas ela tem um custo de 100 reais. Estou falando 100 reais. 100 reais barato, é um custo barato. Tá? Então, é uma discrepância muito grande. Então, nesse caso, aí é festa, né? Praticamente, o cara que faz isso aí, geralmente se torna irresponsável porque ele não separa dinheiro para nada, porque como entra muito dinheiro em função do que ele gasta, ele acha que aquilo nunca vai acabar. Mas ele pode se meter em dívidas monstruosas, porque como ele ganha esse 1 milhão toda hora,
todo mês, ele diz assim, vou comprar aquele carrão lá, comprar aquele imóvel lá, não sei qual, porque tudo está entrando 1 milhão todo dia, mas no dia seguinte, um belo dia, ele tem que cumprir aquele 100 e não entrou dinheiro nenhum, ou então ele comprometeu todo 1 milhão na compra de alguma coisa financiada, e assim vai. Tá? Então, olha, o consultor aparece para fazer consultoria de vendas, buscar resultados mais positivos ou aumentar os resultados financeiros. Tem mais detalhe nisso aí, porém, esses são os principais tópicos que um consultor, que uma empresa de consultoria ou um prestador de serviço consultor profissional liberal costuma fazer. Deixa eu beber uma guardada. Então, seguindo em frente, o próximo é recursos humanos. Recursos humanos, quando a gente chama o consultor, uma empresa chama um consultor de recursos humanos. Para quê? O que esse consultor de recursos humanos vai fazer ali? O que ele vai lá? Ele vai lá fazer o quê? Qual é a principal atividade desse recurso humano? Ele pode trabalhar em pesquisa de clima organizacional. Alguém já ouviu falar nisso? Clima organizacional? Fazer uma pesquisa de clima? Em alguma empresa que você trabalhou, já fizeram pesquisa de clima? Já, professor. E aí, como é que foi? Dava um questionário para responder, só que a pessoa não precisava colocar nenhum nome, não precisava se identificar. E colocava o que ela estava achando do serviço, do supervisor, do monitor, da empresa em si. E você conseguiu saber o resultado dessa pesquisa? Ela aparecia mais pelo... Você não precisava se identificar, mas era a sua área, entendeu? Eles sabiam a área que estava respondendo. Então, eles davam as respostas, assim, o que todo mundo tinha colocado, eles mandavam para o supervisor. Daí o supervisor passava numa reunião. O checklist. Tá. Sei. Eu estou dizendo assim, você conseguiu saber o que falaram, o que todos falaram do setor onde você trabalha? Não. Não, era como se fosse uma enquete, sabe? Assim, na hora que ele apresentava, aparecia o que mais falava, o que ia por tópico, assim, mas não era tudo que falavam, não, que dava para saber. Entendi. Eu entendi. Pelo que eu entendi, assim, você respondeu, todo mundo respondeu, mas essa reunião das respostas, esse relatório final, vocês não ficaram vendo, né? Vocês não viram. O final não. Vocês não viram o final. Eu perguntei por curiosidade. Normalmente até não fala, a não ser que você fosse o chefe e tudo, aí você saberia. Porque vai implicar nessa pesquisa de clima, muitas vezes em modificação da liderança. A forma como ele é líder, ou então tira ele e bota outro. Também tem isso. Tá? Então, pesquisa de clima para quem não conhece, aí, para o pessoal que está ouvindo isso pela primeira vez, pesquisa é bem clima mesmo. Se está chovendo, se está sol, se está bom, se o dia está bonito, se não está. O ambiente de dentro do trabalho, se é legal, se é bom. Trocando em miúdos, se todo mundo se relaciona bem, se a coisa flui, se os resultados aparecem, se o pessoal é participativo ou não, se o pessoal faz a coisa com má vontade ou com boa vontade, enfim, se o relacionamento com a chefia imediata é saudável ou não. Então, o clima tem a ver com isso. Se chove, se não chove, se tem chuva, se tem nuvens, é isso aí. Quantidade de demissões e admissões mensais também se chama consultoria para saber, para tentar entender por que se manda tanta gente embora e porque já que manda embora tem que trazer outro. Por que os que estão não ficam? Qual é o problema que acontece dentro da empresa que é obrigado a demitir muita gente? Isso se chama turnover, ou seja, é uma coisa do giro. Quanto que gira de pessoas dentro daquela empresa mês a mês. E isso é problema, por quê? É custo para a empresa, porque não tem que pagar indenização, 13º proporcional, férias, não sei o quê, porque mandou embora. Então, isso aí também é um ponto, é um custo. O outro é que você não tem uma equipe treinada, porque toda hora você tem que retreinar ou treinar quem está entrando. Então, você não consegue estabilizar a tua função, tua operação. Por isso se chama um consultor para buscar entender quais são as razões que esse tipo de movimentação acontece. O outro é avaliação de desempenho, competências. Então, isso está muito ligado mesmo à RH, que tem a ver com promoção, com premiação, com reconhecimento de mérito. Então, como é que tem que fazer isso? Tem que fazer uma avaliação, tem que fazer questionário.
O Pedro aí, que deu o exemplo do clima, provavelmente ele tenha tido lá algum tipo de avaliação de desempenho. Pode ser até que a empresa tenha sugerido fazer isso. Então, em geral, avaliação de desempenho, ou a empresa tem uma política de recursos humanos já estabelecida, em que todo ano ou todo semestre faz uma avaliação de desempenho, e o resultado dessa avaliação, quem se destaca, de repente, é alguém que vai estar sendo promovido, é alguém que vai ter um aumento de salário, é alguém que vai ter um percentual de prêmio, de bonificação no final do ano. Varia de empresa para empresa, não tem regra, porém, algumas empresas contratam um consultor para fazer esse tipo de estudo e apresentar uma maneira de fazer essa avaliação. Ó, o Rodrigo está dizendo, eu trabalho no mercado, a rotatividade é grande. Por várias razões. Eu acho até que você deve até saber de algumas razões de por que muita gente vai embora. Estrutura organizacional é uma outra forma de consultoria que a estrutura precisa ser mudada. Ou seja, por que é isso, estrutura organizacional? Se primeiro, quando chega o pedido, se é atendido por aqui, se por esse setor encaminha para aquele lá, e aquele outro setor, então, demanda para aquele dali. Ou seja, esse fluxo interno, que é a estrutura da empresa, é quem vende, quem compra, quem paga, quem recebe, quem atende, quem não atende, quem fica de noite, quem fica de dia, enfim, é toda essa estrutura para que todo mundo esteja lá dentro, trabalhando dentro dos horários que são necessários ou estabelecidos, em que também tem um consultor para fazer esse desenho de como é que as coisas funcionam. Eu não sei se eu falei isso com vocês de um filme, Fome de Poder, que é a coisa do McDonald's. Eu não sei se eu comentei isso com vocês, isso foi na outra turma. Mas esse filme tinha no Netflix, Fome de Poder, que é a história de como que começou o McDonald's, como é que surgiu o McDonald's. Tá, mas o que eu quero mostrar com isso, nesse assunto estrutura organizacional? A origem do McDonald's é uma lanchonetezinha que existia numa cidade de interior lá nos Estados Unidos. E os donos eram os caras meio loucos, mas eles eram sacadão, eles eram sacados, eles tinham uma coisa assim de inovadores. O que eles faziam? Eles iam para uma quadra na praça lá perto de onde eles estavam, a pracinha de esporte lá que tem na cidade, pegava a quadra lá de basquete, lá, que lá nos Estados Unidos é comum, e eles pegavam fita crepe e marcava o chão dessa quadra, simulando o tamanho, exatamente do mesmo tamanho como era a cozinha lá da lanchonete. E aí eles faziam os quadradinhos dizendo assim, aqui é a grelha, a chapa onde a gente frita o hambúrguer. Aqui é a máquina onde a gente mantém o pão aquecidinho. Aqui é a máquina onde põe o molho. Aqui tem onde põe o saquinho para embalar o sanduíche. E aqui tem o lugar onde eu despeço, né, onde eu entrego esse sanduíche pronto. E ele fazia, eu simplifiquei, tem mais funções aí nesse meio aí. Então, eu simplifiquei, tem um pessoal que corta cebola, tem essas coisas todas, se preparar o molho, aquela coisa toda. É empresa pequena, tem que fazer tudo ali mesmo. Não é igual o McDonald's, que chega tudo pronto, da matriz lá, de uma loja que ele compra, bota as caixas e já está pronto. O pessoal lá dentro só tem o trabalho de desembalar e botar lá no balcão lá para servir. Então, é onde frita a batata, isso aí. Então, todas essas estratégias, todos esses ambientes, todas essas posições, que eu quero dizer, dentro da cozinha dessa lanchonete, era desenhada no chão com fita crepe. E aí cada funcionário, que era o da função dele, ficava naquela posição. E eles simulavam quando que entregava o pão e pegava o bife lá, o hambúrguer. Como é que fazia esse circuito? De forma que fosse mais rápido, ninguém se atropelava, ninguém batia no outro, um no outro, tinha que todo mundo ficar na sua posição, ninguém pode sair daquela posição, fica ali pelos turnos de trabalho inteiro naquela posição e fazendo exatamente aquela função, com aquele movimento repetido que eles ensaiavam. Parecia até como se fosse uma dança. 2 movimentos para cá e 1 para cá. Eles faziam isso mesmo. Uma mão para cima que você pega o sanduíche, com a outra mão você pega o pão e bota aqui. Aí você entrega para o outro. Essa é uma estrutura da organização. De uma forma muito simplificada, muito simplória, muito boba, mas que representa bem o que eu quero dizer. Que uma empresa tem essas posições.
como que cada lugar, cada setor conversa com essas outras posições. Isso é o papel da estrutura, é o que é representado pela estrutura organizacional. E, por fim, o RH aí é a questão do cargos e salários. Quem faz o quê, ganha quanto tempo demora, o que faz, qual é o valor no mercado, que aí também tem a ver com, eu pago na minha empresa para um recepcionista, sei lá, R$1.000. Bom, mas quanto é a média que todas as empresas da cidade pagam para recepcionistas? Em geral, pagam 1.200. Então, cara, se eu estou pagando 1.000, se esse meu recepcionista for bom, ele vai embora, ele vai arranjar outro emprego. Então, aí eu não vou ter essa pessoa com essa eficiência, com essa competência. Então, eu tenho que pagar o quê? Eu tenho que pagar os 1.200, que é a média que todo mundo paga. Isso é um papel do RH. Isso é um papel que um consultor também vai fazer essa investigação e apresentar um relatório sugerindo cargos e salários dentro da empresa. Combinado? Viu quanta coisa o consultor pode fazer? Na verdade, aqui a gente está tendo pelo menos 4 consultores, cada um especializado num tópico desse. Quando a gente falou lá das vendas, são pelo menos 2 consultores. Lá no Finanças, outros 2. Então, olha, por quê? Os assuntos são complexos e tem legislação envolvida, tem procedimentos envolvidos, portanto, que não dá para uma pessoa fazer isso sozinho. Tudo isso. Se alguém se meter a ser consultor de jogar nas 4 posições aí, agarrar, chutar no gol, pegar e voltar, ainda fazer massagem, pegar e distribuir água, ainda fazer estratégia, vai fazer besteira, porque não vai conseguir fazer bem nenhuma delas. Então, ele tem que se especializar, pegar uma e ver aquela que a gente gosta mais e se especializa. O próximo é a estratégia empresarial. Então, é uma outra forma de consultoria que tem a ver com como a empresa se coloca no mercado, como é que ela lança seus produtos, o que ela faz primeiro, lança que produto primeiro, que tipo de campanha ela pode fazer, como que ela pode, então, intervir dentro da empresa de forma a otimizar o resultado dela, que vai para fora, que vai ser reproduzido no mercado. Então, estratégia tem a ver com estratégia mesmo. Eu lanço hoje para vender amanhã, depois de amanhã eu pego tal resultado aqui, e aí eu impacto fazendo uma sequência de anúncios na TV, porque eu descobri que o público que compra esse produto está assistindo a TV de 7 às 8, e assim vai. Então, isso é estratégia. Bom, esse monte de coisas que eu já acabei de falar está toda divididinha, né? São setores diferentes que não necessariamente se conversam, porque são habilidades e características distintas. Porém, quando a gente fala de ações, existe uma ferramenta chamada matriz Gucci. Porque, pensa só, esse monte de coisa que tem para fazer, o que você faz primeiro? Lembra lá em cima que a gente falou em priorização, que eu fiz um comentário que o consultor tinha que saber priorizar? Então, é nessa matriz Gucci que a gente prioriza. Eu vou abrir um modelo que eu tenho aqui, eu até bobeei aqui porque eu estava abrindo as coisas aqui para deixar no ponto, para mostrar para vocês, para a gente não perder tempo, e eu, por acaso, fechei. E aí eu acabei deixando de lado aqui, quando eu, sem querer, fechei e não abri de volta. Mas vamos lá, é rapidinho. Então, essa matriz Gucci, como o nome está dizendo, nós vamos classificar as nossas atividades, tudo o que eu tenho que fazer em etapas, em pedaços, de forma que eu vou priorizar, eu vou mostrar para vocês uma matriz Gucci, que eu vou ter que fechar essa apresentação e abri-la de novo, porque aí eu vou mostrar uma planilha que dá um exemplo do que eu estou falando. Vamos lá. A planilha é essa aqui, ó. Quando eu botei aqui, tem personagem, cenário, problema. Por quê? Tem algo importante aí. Quem é a pessoa que está fazendo essa atividade? Daquilo que a gente vai estudar ali, ou vai separar, um consultor vai vir lá.
digamos que seja cargos e salários. Quem é que vai estar reunindo para fazer esse relatório do cargo de salário? Ah, é o funcionário A. Então, aqui no A eu vou botar funcionário A. Tá? Cenário. O que é o cenário? O lugar onde eu vou fazer isso. Onde ele vai fazer? No setor RH. Bom, qual é o problema? Não tem plano. Tá? Não tem plano. Então, nós vamos construir um plano. Bom, esse item não tem plano é uma situação grave. É uma situação de extrema, pouca gravidade, muita gravidade, gravíssimo, é mais ou menos. O que é isso? É gravíssimo não ter um plano de cargos e salários. Então, é algo de extrema gravidade, gravíssimo. Qual é a urgência que eu tenho em preparar isso? É muito urgente, pouco urgente, bastante, é urgentíssimo. Eu tenho que isso terminar logo, porque o fim do ano está chegando aí e eu quero dar premiação para o pessoal, fazer coisas do gênero. A tendência disso? Bom, se eu deixar do jeito que está, a situação tende a melhorar, a piorar, ficar igual, não ser muito pouco, vai piorar a curto prazo, a médio prazo. Bom, se eu deixar como está, vai piorar rapidamente. Vamos botar aqui o funcionário B tem aqui levantar os cargos. Então, ele vai fazer o quê? Ele está no setor de RH e vai fazer os cargos, descrever cargos. Bom, é grave ele descrever cargo? Não, não é uma coisa tão grave, mas é uma coisa que tem uma certa importância. Então, é um pouco grave. Qual é a urgência disso? É relativamente urgente, porque se o outro lá é urgentíssimo, ele tem que terminar isso quanto mais rápido possível, melhor. Vai durar isso quanto tempo? É a curto prazo? Vai piorar? Vai melhorar? Vai ficar mais fácil? Não vai mudar nada, porque não tem. Observa aqui do lado que começam a aparecer pontuações aqui no ponto, aqui do lado. Esses números que aparecem aqui, quando eu olho o contexto geral de todas as atividades, eu dei assim, só um exemplo muito rápido, você vai ver que cada número que der ali, ou seja, o que é o mais grave? O que tem 125. Qual é o segundo lugar? O que tem 64. Qual é o terceiro lugar? O que tem, antes de 64 tinha um 100 lá embaixo, mas é outro papo. O que está faltando? Ou seja, quando a gente faz essa matriz, a gente consegue pôr no papel, numa planilhinha, e que isso vai atribuindo notas, e aí vai sinalizando para nós o que é realmente prioridade. Aquele que tiver com maior pontuação ali é o que é o mais grave, é o que você tem que atacar primeiro. E aí depois o segundo lugar, o terceiro, e claro, que isso aí não é um mês para atacar o primeiro, um mês para atacar o segundo, não, isso aí é uma coisa que você tem. Lenha na fogueira e vamos embora. E em cima. Beleza? Então, essa matriz GUT tem vários modelos dela. Eu fiz isso aqui nessa planilhinha aqui no Excel, que a gente pega e abre aqui. Quando eu digo extrema gravidade, pouco, sem gravidade, a pontuação tem que mudar. Aqui, ó. É 1, é 2, ou sem gravidade é 1. Aí eu vou botando os pontos. Beleza. Então, eu tenho como atribuir uma conotação, né, um aspecto, se é gravidade, urgente ou tendência, tá? E vou botar ponto em função disso, ok? E o total de pontos que vai dando na coluna lá do final, lá onde está GUT, é que vai me dizer o que eu tenho que fazer primeiro. Não é legal essa planilha? Ela é interessante, porque a gente tem que detalhar todas as atividades que precisam ser feitas, e aí quando a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente não sabe o que a gente faz primeiro, não é isso? Tem muitas vezes assim, nossa, como é que você está? Tem coisa para caramba para fazer que eu não sei nem por onde eu começo. Se eu pegar uma matriz GUT dessa e relacionar tudo que eu tenho para fazer e começar a atribuir esses pontos, eu vou perder 1 hora nisso aí, mas eu vou ganhar 10 horas depois e vou ganhar um resultado bem legal, porque eu vou fazer as coisas dentro de um determinado critério. Beleza, pessoal? Gostaram da planilha? Alguém conhecia essa planilha? Não. Silêncio mortal.
Obrigado, Ana Paula. Salvamos a Ana Paula, ela respondeu. Ninguém conhecia, ela não conhecia. A matriz Gucci é uma baita, a Laura já conhece, uma baita ferramenta que ajuda a gente nessa priorização. Ela é muito voltada para priorização. Vamos à próxima ferramenta? Anotaram esses detalhezinhos aí? Eu vou botar esse material lá, linkado lá na página, lá no Moodle, para depois vocês baixarem para vocês usarem. E a gente vai fazer alguns exercícios lá na frente. A partir da prova, depois da prova, a gente vai trabalhar uns cases e a gente vai pôr a mão na massa nisso aí. A gente vai usar agora. Esse momento é pesado porque a gente está apresentando como vai ter esse detalhe. Tem material pra caramba na internet sobre isso. Esses materiais, alguns deles eu peguei na internet para ajudar vocês, para reunir esse material. Não é criação minha. Tem coisas no Sebrae, tem um monte de consultores que tem página, site, planilha vendida, se quiser comprar a planilha. Então, e aí não é o nosso caso. Vamos lá. O próximo da matriz Gucci olha, a palavra-chave é priorização. A gente vai estar priorizando o que tem para fazer. Uma vez implementado uma estratégia ou pensado um roteiro, pensamos o que a gente tem para fazer, tem aí a dona metodologia chamada PDCA. P de planejar, D de desenvolver, capacitar, o C de checar, de avaliar para ver se está bom, e o A de agir, para ver que eu chequei, vi que precisa de um ajuste, eu já vou fazer, tá? Isso aí não para. Todo e qualquer processo. Beleza, Laura. A Laura falou que usa o Gucci lá na fábrica. Perfeito, exatamente para poder ter uma ordenação de prioridade, para ninguém se perder, para manter, porque como tem, às vezes, muitas atividades, muitos produtos, muitas funções diferentes, tem que botar o que está na sequência. Pode parecer chato, mas não é não, cara. Você depois pega o jeito e vê assim, pô, isso aí é uma mão na roda. Eu perco 3 minutos anotando isso aqui, mas isso me salva o dia, porque eu não perco tempo. Beleza? Então, o PDCA é uma outra ferramenta usada para checar, para definir, para ajustar, para implementar qualquer processo. Tá? Olha, pessoal, esse negócio todo vem tudo da engenharia. Esses engenheiros aqui são doidos para fazer essas coisas, para poder fazer, para medir projeto, para ver como que está andando. E aí a gente foi lá, como a gente é esperto, a gente vai lá e copia deles essa história. Então, isso veio muita coisa da engenharia. Ok? Então, o PDCA é basicamente isso aí. A gente depois vai ver como é que a gente aplica isso na prática. Porém, já dá para a gente sacar que qual é a meta que a gente quer chegar lá no planejar, onde está em laranjinha, lá na figura, lá em cima. Planejar onde se quer chegar. Qual é a meta? Então, vou planejar. Eu quero ter 1.000 peças produzidas. Bom, o que eu preciso fazer? Bom, eu tenho que usar a máquina X, que precisa estar regulada, funcionando de tal jeito, assim, assim, assim. Bom, mas quem é que vai operar essa máquina? Bom, tem umas pessoas que a gente tem que dar uma treinada nelas para poder elas saberem fazer isso com precisão e conseguir fazer as 1.000 peças. Então, capacitou? Então vamos executar. Começa a fazer. A gente começou a fazer, e aí no meio que a gente está fazendo, para e passo lá, acompanhando o processo, eu vou verificando se o ritmo que está indo vai dar para atingir a meta das 1.000 peças no final do dia. Beleza? Então, isso aí começou a fazer, a gente já vai lá a primeira hora, segunda hora, peraí, se em 2 horas só foram feitas 50 peças, e em 8 horas eu vou fazer 200, eu preciso fazer 1.000. Então, tem alguma coisa errada nesse processo. Eu tenho que dar uma ajustada nessa velocidade. Ou a máquina está devagar, ou o pessoal que não está bom, tem que dar uma acelerada. E eu dei um intervalo muito grande de 2 horas. Nesse exemplo que eu estou dando, tem que ser até mais perto. Meia hora, viu quantas peças foram feitas em meia hora, e aí eu já estou, de repente, em 15 minutos. Quanto é que está sendo em 15 minutos? Então, se eu continuar nessa mesma batida, eu só vou chegar em 200, eu preciso chegar em 1.000. Então, em 15 minutos, eu tenho que produzir 50, por exemplo. Tá? Não parei para fazer a conta, não. Vamos supor que seja isso. Se não está saindo 50 a cada 15 minutos, o processo significa que você não vai atingir no 1.000 lá. E aí você está verificando o resultado
a cada momento se você vai conseguir atingir na peça. Bom, atingir a meta. Como você está vendo que o negócio está estranho, o que você faz? Agir sobre a causa. Por que não está saindo 50 por 15 a cada 15 minutos? O que está acontecendo? A gente tem que ajustar, a máquina está com um problema, não está azeitada lá, não está com graxa suficiente, que ela gira mais rápido, ela está mais lenta. Ou o pessoal que está trabalhando está meio atrapalhado. A gente dá uma ensinada neles aqui, dá uma ajustada, dá um treinamento rápido, onde é que tem que ficar e vão embora e continua, tem que cobrir o tempo perdido, porque a gente tem que chegar no final do dia com 1000 peças prontas. Entendeu? Então, o PDCA, dei um exemplo aqui, bem maluco, mas é uma coisa mais ou menos desse jeito que funciona. Tá? Então, PDCA é isso. Planejamos, organizamos o meio lá, como é que eu vou fazer para chegar, ajusta as pessoas que vão estar envolvidas no processo, começo a executar, verifico logo cedinho, o mais rápido possível, se está dando certo, se está dentro daquilo planejado, se eu vou atingir a meta. Se eu vejo que não vou atingir a meta, eu tenho que rapidamente, já naquele momento, intervir para poder ajustar de forma que eu continuo o processo. Consegui ajustar aqui, eu vou de novo. Planejei, tenho 1000, estou no capacitor, bom, vamos lá, vamos ver. Como é que está saindo agora? Agora está saindo 50, bom, está tudo bem, está tudo bem. Então, agora nós vamos chegar no 1000 se continuar assim. Mudou alguma coisa, já tem que buscar outra vez. Por que mudou? Qual é a mudança que tem que fazer? O que eu tenho que ajustar? Beleza? Então, é coisa de engenheiro mesmo, mas isso aí funciona pra caramba, principalmente em fábricas. Mas no processo administrativo também, quando implanta uma rotina. Quando implanta uma rotina, a gente vai ver se, de fato, aquela rotina vai contribuir para o resultado que a gente espera que saia naquele administrativo ali, seja no financeiro, seja nas vendas, seja o que for. Beleza? Então, vamos em frente. Podemos ir. Está pesado? Está denso? Hoje tem bastante coisa, né? Então, quando a gente coloca as coisas em planos de ação, a gente vai usar o PDCA. Agora, vamos ao outro que é conhecido como 5W2H. Esse eu duvido. Alguém conhece esse daí? A gente aprendeu um pouquinho dele na aula do Dimas, professor. É? Que legal. O 5,2H, ele tem a ver com... Pensa só, quando a gente fala assim, eu preciso fazer algo, eu tenho que responder determinadas perguntas, porque, em geral, a gente só vai responder, eu vou passar para o quadro de baixo, para o próximo slide, e eu volto nele daqui a pouco. Olha só aqui, que eu botei ele numa ordem diferente. Vou pegar o exemplo de comprar um computador. Então, o que eu quero comprar? Um computador. Quem vai comprar? É o cara do administrativo, que vai ser o responsável por essa compra. Quando ele vai comprar? Bom, ele tem que ver o orçamento que a gente tem. Bom, semana que vem dá para ele comprar, a gente já separou a grana para que semana que vem vai estar na mão dele para poder ele fazer essa compra. Aonde ele vai comprar? Bom, ele poderia sair, podia cotar preço, podia mandar e-mail para um monte de gente, fazer levantamento. Na internet ele está aqui com um site de 3 fornecedores avaliados e qualificados. Então, vou ver se não é aquele lugar que eu vou pagar e não vou receber, se eu vou receber diferente, se vai respeitar prazo. Então, todos aqueles cuidados que a gente tem que ter e fazer isso. Por fim, por quê? Bom, porque vai entrar alguém para trabalhar novo na empresa e vai precisar de um computador naquele lugar. Então, antes dessa pessoa chegar, eu tenho que ter já um computador, porque senão essa pessoa vai chegar e vai fazer o quê? Se ela depende do computador para trabalhar. Então, isso já está lá no meu GUT, no início. Prioridade, tem que comprar o computador, porque semana que vem tem uma atividade para esse computador. Tá? Então, como? O Paulo vai validar as configurações com a área de tecnologia, o orçamento com o financeiro, o cartão corporativo para fazer a compra, fará a compra e a entrega virá na virada do mês. Então, o orçamento, quanto custará? Então, tem o financeiro que deu, olha, você tem 3.800 para comprar, não é para gastar os 3.800. Tem os 3.800, mas se você conseguir por 3.200, vai ser melhor ainda, que vai sobrar 600. A gente devolve isso aí para o nosso caixa. Beleza? Então, olha, por que tem esse nome 5W2H? Vamos voltar lá. O W é do inglês, que vem de where,
onde, what, o que, why, por quê, who, quem e when, quando. Então, temos aqui 5W. 1, 2, 3, 4, 5. E 2H, que é how much e how. Ou seja, how much é quanto custa e how é como. Então, olha, é 5W, 2H, exatamente porque T. Quando a gente vai fazer uma atividade, qualquer dentro da empresa, a gente tem que definir quem, quando, onde, por quê, como e de que maneira isso vai sair. Tá? Quando é que entrega esse negócio? Então, essa metodologia mapeia e não fica nada perdido no meio do caminho. Porque, em geral, pensa lá naquele exemplo do computador que eu dei. A empresa chega, o dono lá, o cara do RH, já, semana que vem, chega a pessoa que vai trabalhar no marketing. Beleza, legal, já fomos notificados que o cara já está no processo de contratação e ele começa a trabalhar na semana que vem. Ok. Isso falou no cara de administração, no gestor lá, no administrador lá, o chefe do administrativo. Bom, já sei que tem que chegar alguém. E ele chama uma pessoa, fulano, vem cá, eu preciso que você faça um levantamento e veja quanto custa um computador. O computador, qual computador? O computador com essas especificações aqui. Então, ele chamou quem? E o que ele vai comprar? Um computador. Por quê? Porque vem um cara novo para a área administrativa, para a área do marketing, vai entrar para o marketing. Mas aonde ele vai comprar? Bom, aí já começam as outras perguntas. A gente só pensa assim, o que vai comprar? Aliás, esqueci do quanto, né? O que vai comprar, onde vai comprar e por quanto? Vai pagar quanto? Só essas 3 perguntas que geralmente a gente faz. Porém, a gente vai ficar com mais outras pernas abertas, faltando. Porque, ó, eu vou comprar um computador na loja tal, por quanto? Mas quem vai comprar? Se foi comprado errado e chegou errado aqui, quem comprou? Eu preciso saber. Se vai comprar, eu posso mais na frente pensar assim, mas por que eu estou comprando um computador? Eu tenho que ter uma justificativa. Uma empresa não vai comprar um computador para botar lá na cristaleira, em cima do balcão, para dizer que tem a última palavra do computador fulano de tal. Não é por isso. Tá? Então, esse 5W2H também ordena, organiza e estabelece todas as bases do funcionamento de uma empresa. E, principalmente, de um procedimento. Tá? Bom, falei um monte, expliquei cada uma dessas 3 ferramentas principais, que é a matriz Guth, o PDCA e o 5W2H, e a gente vai ter coisas para fazer. Lá no Moodle, já tem uma tarefinha. Tem lá um papel, um documento, com 10 cases. Acho que é isso, se não estou enganado. Depois eu vou confirmar aqui. Deixa eu ver se eu estou falando besteira, hein, cara. Se eu abrir aqui o Moodle, porque aí a gente já faz certinho, já falo isso para vocês. Nós vamos abrir na consultoria inventariada, nós estamos na unidade 6. Nessa unidade 6, nós temos lá... não é o 10 case, não. Nada a ver. É o seguinte, esses 10 cases a gente vai fazer depois, que eu vou apresentar isso como trabalho para a gente fazer em cima na aula que vem, a gente vai trabalhar neles. Então, tem aí o roteiro de uma consultoria, já está aí, já está lá no Moodle. Um vídeo de explicação, que um outro professor falando também sobre o 5W2H, para reforçar. E o ciclo PDCA, que também um outro vídeo falando sobre o PDCA. Eu coloquei esses vídeos, que além de eu ter falado, eu estou também aproveitando o embalo e fazendo um reforço, pondo outra pessoa para falar também a mesma coisa. Às vezes, eu não consegui ser claro o suficiente para ter ensinado, ter explicado bem a coisa. Então, por isso que eu vou estar coloquei esses 2 vídeos a mais. Vou subir daqui a pouco essa aula e na aula que vem a gente vai ter... Eu vou subir depois o tal dos cases aí para deixar aí na página para vocês olharem. Nesse momento é para vocês olharem... Pera só um instantinho. Para vocês olharem e depois de olharem, escolher fazer uma coisa... gostei desse case aqui. Por quê? Na aula que vem a gente já vai trabalhar em cima deles. E aí a gente vai organizar isso. Vamos lá, quem falou?
Fui eu. Esses vídeos estão na aula 6? Sim. Para mim não está aparecendo, só aparece Não, o roteiro. não é só para você, não. Não está aparecendo para ninguém. Eu vou abrir agora. Não, ainda não tinha aberto. Eu estou falando para você que vocês vão encontrar lá. Ainda está lá. Está lá, mas não tá aberto. Eu vou abrir agora. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Tá, porque eu estava subindo agora de tarde, porque eu preparei a aula de vocês agora de tarde. E eu estava separando, selecionei esses vídeos que eu achei interessantes. E aí eu pus lá, mas falei assim, olha, será que vai ficar bom mesmo? Então deixa eu andar na aula e eu vejo como é que ficou tudo, e aí a gente tá afinado. Fica tranquilo, não é defeito seu, não, é que não está liberado ainda. Bom, galera, tudo bem? Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa que vocês acharam esquisito aí nessa aula, que precisava de uma conversa maior? Se não, então tá. Podemos ir embora. Eu já vou liberar os vídeos lá para vocês assistirem. Vou subir a página dos 10 cases aí que eu comentei. Vou repetir. Eu vou botar esse escrito lá também, mas eu já estou falando aqui. Esses 10 cases não é para sair fazendo os 10 cases. É para vocês olharem e dar uma olhada e escolhe um, já mais ou menos na sua cabeça. Eu gostei desse case tal aqui. Anota lá no cantinho. E aí a gente vai trabalhar em cima de uma suposta matriz Boot, a gente vai começar a destrinchar um pouquinho cada uma dessas atividades. Johan, pode falar. Silêncio total. Não, aqui você botou um então aí, eu pensei, como todo mundo costuma falar, então, aí tem uma não sei o quê, eu pensei que você fosse falar alguma coisa. Não é isso? Ué, então é bom. Galerinha, pessoal, prazerzão estar com vocês aqui. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido enriquecedora, tenha trazido novidades, e que isso acrescente, de fato, na profissão de vocês alguma coisa de útil, porque eu tenho certeza que é. Beleza? Boa noite, então, e daqui a pouco vai estar lá. Eu já vou para lá, já vou direto aqui, fechando a aula aqui, eu já vou direto para lá, liberando os vídeos e vou começar a subir as coisas. Combinado? Super abraço, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.